Hoje vamos mergulhar explorando com detalhes tudo sobre o anime Fufuijo Kuibito Mima. E já aproveita e se inscreve no canal que lá vem história. Jiro Yakuin, um nome que dentro da escola não significa nada de especial. Ele é aquele tipo de garoto que passa despercebido nos corredores, que prefere passar as tardes jogando videogame do que conversando com garotas, e que guarda no fundo do coração um amor de infância por Shiori Sakurazaka, a vizinha doce, tímida e fofa. Para ele, Shiori é como uma heroína 2D que ganhou vida, mas que parece inalcançável. Logo no começo, a narrativa já deixa claro, Jiro é visto como um perdedor, e até ele mesmo se rotula assim. A escola introduz um novo programa experimental de prática de casamento. A ideia é simples no papel, mas caótica na prática. Cada aluno é emparelhado com alguém do sexo oposto para viverem como marido e mulher. Dividem a mesma casa, fazem tarefas domésticas e são avaliados por um sistema que acompanha seus batimentos cardíacos, reações e afinidade. Os casais que conseguirem ficar no top 10 de pontuação têm o direito de trocar de parceiro. Pro Jiro, essa é a chance de ouro. Ele passa os dias sonhando em ser emparelhado com Shiori, imaginando que finalmente poderia estar perto dela sem parecer um perdedor. Enquanto joga no seu console, ele projeta uma versão dela em cada personagem 2D que aparece na tela. E seu amigo Kamo, um colega igualmente nerd e desajustado, vive lembrando: cara, largue esse negócio de 2D, o caminho é 3D, confia em mim. Só que pro Jiro, o mundo 3D é cruel demais. Enquanto isso, do outro lado da escola, temos Akari Watanabe. Ela é o oposto de Jiro em todos os sentidos. Popular, linda, extrovertida, cabelos cor-de-rosa que chamam a atenção a cada passo que dá. É do tipo que anda com o grupo mais badalado, que tem sempre meninos correndo atrás e que não aceita nada menos do que o melhor. Seu crush declarado é Minami Tenjin, o galão da escola. O destino, claro, adora brincar com os corações adolescentes. O sorteio dos pares acontece. Jiro imagina com todas as forças que sairá com Shiori. Akari também torce, rezando até em templo, para sair com Minami. Só que os deuses do anime têm senso de humor. E o resultado... Jiro e Akari são emparelhados. O choque é imediato. Akari não esconde a decepção. Para ela, Jiro é um perdedor sem salvação, e a ideia de viver com ele parece um pesadelo. Jiro, por sua vez, entra em pânico. A garota mais popular da escola, com curvas de dar inveja, terá que morar com ele. Mas em vez de imaginar isso como um sonho, ele só consegue pensar no quanto vai ser humilhado. O professor explica as regras. Cada casal terá seus pontos medidos por um bracelete monitor. Quanto mais próximos, mais carinhos, mais momentos de casal, mais pontos acumulam. E quem não atingir a média mínima pode até reprovar. Não adianta dormir em quartos separados e ignorar o parceiro. A prática exige convivência real, mesmo que seja tudo de mentira. Akari reage como se tivesse recebido a pior notícia da vida. Ela grita, protesta, diz que não pode ficar com alguém tão nojento. Jiro rebate dizendo que também não queria estar com uma garota como ela. O clima é de faísca imediata, como óleo e água forçados a se misturar. Mas logo Akari percebe uma brecha. Se conseguirem ficar no top 10, poderão trocar de parceiro. Isso significa que se ela se esforçar um pouco, poderá largar Jiro e finalmente conseguir Minami. E Jiro, no fundo, sonha em trocar por Shiori. Então surge um acordo entre eles. Fingir que são um casal perfeito até atingirem a pontuação necessária. Só que fingir ser casal não é tão simples assim. Na primeira noite juntos, a tensão é quase palpável. Akari ocupa a sala com sua presença vibrante, mas quando se dá conta de que seus pontos estão caindo por causa das brigas, ela muda a estratégia. De repente, ela começa a agir como uma esposa carinhosa, mas de um jeito tão provocativo que deixa o Jiro vermelho até as orelhas. Ela se aproxima, encosta nele, o chama de marido. O pobre garoto, que nunca sequer teve um encontro de verdade, fica paralisado. E nesse exato momento, os pontos começam a subir.
Akari percebe quanto mais ela provoca o Jiro, quanto mais o coloca em situações constrangedoras, mais pontos eles acumulam. Ela sorri maliciosamente. Jiro, por outro lado, entra em desespero, porque seu corpo reage sem a permissão dele. Ele tenta fugir, vai buscar bebidas na cozinha, mas cada gesto, cada toque da Akari parece intencionalmente feito para abalar o seu coração. No dia seguinte, a situação se complica ainda mais. Jiro descobre que Shiori foi emparelhada justamente com o Minami. A visão dos dois juntos, sorrindo como um casal de novela, é devastadora. Ele se fecha no quarto, deprimido, sentindo-se ainda mais um perdedor. Mas a Akari não suporta ver os pontos despencarem. Então, em vez de gritar, ela muda de abordagem. Ela se aproxima, acaricia seu cabelo, fala com uma voz doce que nunca tinha usado antes. Ela diz que precisam levar a sério essa prática, pelo bem dos dois. Jiro sente o coração acelerar e os pontos disparam. O episódio termina com uma cena marcante. Kamo aparece, chamando o Jiro para sair, mas a Akari pede um beijo de despedida, só na bochecha. Jiro entra em pânico. Kamo grita de um lado, Akari pressiona do outro, e na confusão mental, Jiro erra o alvo. Em vez de um beijo na bochecha, acaba dando um beijo nos lábios, profundo, inesperado, intenso. Akari cai no chão em choque. Os pontos explodem para cima e Jiro, desesperado, percebe que acabou de cruzar uma linha que nunca imaginou atravessar. Depois do acidente do beijo no final do episódio anterior, a atmosfera entre Jiro e Akari muda completamente. Eles nunca imaginaram que chegariam a esse ponto tão cedo. Para Jiro, aquele foi o primeiro beijo real da vida. Ele passa a noite inteira revirando na cama, pensando no calor dos lábios dela, no jeito como ela ficou sem palavras e no fato de que ele gostou. Por outro lado, a mente dele insiste em lembrá-lo. Eu amo a Shiori. Eu quero estar com a Shiori. Esse beijo não significa nada, certo? Certo? Akari, no quarto ao lado, também não consegue dormir. A imagem de Jiro a beijando de repente não sai da cabeça dela. O corpo dela reage de formas estranhas, o coração dispara toda vez que lembra. Mas, como sempre, ela disfarça os sentimentos com provocações. Na manhã seguinte, ela acorda Jiro com o ataque. Bate a frigideira na mesa, chama ele de perdedor e exige que ele ajude a cozinhar. A cena é engraçada, mas por trás dos gritos, ela está claramente constrangida com a lembrança do beijo. Quando chegam à escola, a fofoca já corre solta. Alguns colegas notaram que o casal improvável anda junto demais. Kamo, claro, não deixa barato e cutuca Jiro o tempo inteiro. Então, como é beijar uma deusa, hein? Provoca. Jiro quase infarta de vergonha. Akari, no entanto, joga charme, debocha e deixa a dúvida no ar, aumentando ainda mais os rumores. E aí vem a grande notícia. O sistema de pontos atualizou. Os resultados da primeira semana aparecem no quadro geral. Para choque de todos, Jiro e Akari estão em 13º lugar. Um número amaldiçoado? Talvez, mas para eles significam uma coisa só. Se não subirem rápido para o top 10, não vão poder trocar de parceiros. Akari entra em pânico, ela quer Minami de qualquer jeito. Shiori, por sua vez, está com uma cara triste porque percebe que Minami não demonstra tanto entusiasmo assim em ser seu parceiro. Jiro observa de longe, sentindo-se esmagado pelo destino. De volta à vida de casados, Akari começa a forçar a barra. Ela cria situações de intimidade proposital para fazer os pontos subirem. Por exemplo, chega em casa e finge que está exausta, pedindo que Jiro massageie seus ombros. Ele, nervoso, encosta a mão e o bracelete bip-bip dispara, registrando os batimentos acelerados. Akari dá aquele sorriso maroto. Percebeu que pode manipular Jiro como o quiser. Só que Jiro também não é feito só de inseguranças. Em um momento inesperado, Akari provoca tanto que ele reage com firmeza, segurando o braço dela e encarando os olhos. Por um instante ela perde o ar. O rosto cora, os pontos disparam e ela percebe que esse perdedor pode ser mais homem do que parece.
Na escola, durante o intervalo, surge a primeira grande crise. Akari vê Minami e Shiori juntos, conversando calmamente, como se fossem um casal de verdade. Isso a incomoda, mas ela disfarça rindo alto com as amigas. Jiro, escondido atrás da máquina de bebidas, observa com o coração apertado. Ele sonhou tanto em estar no lugar de Minami, mas agora parece impossível. Mais tarde, Akari tenta usar isso contra Jiro, provocando: "Ei, imagina Shiori agora treinando yoga quente com Minami. Você não tá com ciúmes?" Jiro explode dizendo que não quer ouvir essas coisas, mas por dentro ele tá despedaçado. A relação dos dois começa a oscilar perigosamente, entre brigas, provocações e momentos intensos de proximidade. À noite, em casa, eles decidem conversar seriamente. Akari explica: "Se a gente ficar no top 10, a gente pode trocar. Eu vou pro Minami e você vai pra Shiori. É isso que você quer, não é?" Jiro hesita, mas concorda. Então, eles firmam um pacto: agir como marido e mulher de verdade, mesmo que seja uma mentira, para garantir o futuro com quem amam. E aqui começa o verdadeiro treinamento de casal. Akari passa a chamá-lo de querido em público, pega no braço dele, força situações de contato físico. Ele fica nervoso, mas percebe que funciona. Os pontos sobem. Só que cada sorriso falso que Akari dá o machuca por dentro, porque apesar de ser só um acordo, ele está começando a sentir algo real. O episódio termina com uma cena significativa. Akari pede a Jiro para agir mais como homem. Ela se aproxima, coloca a cabeça no ombro dele e sussurra: "Veste logo as calças de adulto. Se não fizer isso, a gente nunca vai conseguir o top 10. O coração dele dispara, os pontos sobem e a tensão entre os dois chega num novo patamar. O episódio já começa naquela vibe pesada. Jiro, depois de todo o pacto com Akari, ainda tá remoendo a cena do Minami conversando com Shiori. Ele tenta se convencer de que não liga, mas cada vez que lembra, o coração aperta. Ele fica olhando para a tela do celular, revendo a lista dos casais e os pontos acumulados, e cada atualização é um soco no estômago. Shiori e Minami estão juntos, sorrindo, interagindo como um casal de verdade. E ele tá preso com Akari, que parece brincar com seus sentimentos o tempo todo. Na escola, os boatos continuam. Algumas meninas cochicham no corredor. "Nossa, nunca pensei que Akari ia cair com Jiro, ela deve estar sofrendo." Outras comentam que eles até parecem estar se dando bem. Isso irrita Jiro, que sente que tudo é uma farsa. Akari, por outro lado, aproveita a situação, posa de esposa falsa e sorri de forma debochada, provocando ainda mais o constrangimento dele. Mas o verdadeiro conflito começa quando a professora convoca os dois para uma reunião após a aula. Ela avisa que se continuarem perdendo pontos nas provocações e brigas, vão cair para o ranking mais baixo. E pior, podem reprovar na disciplina. Jiro entra em pânico, mas Akari leva como se fosse apenas mais uma missão. "Relaxa, se a gente quiser a gente sobe, só precisa agir direito, e eu vou te ensinar como se faz, perdedor." Depois da aula, a chuva começa a cair pesada. Kamo oferece a Jiro dividir o guarda-chuva, mas Jiro recusa, ainda com raiva das provocações do amigo sobre as vantagens de estar com uma garota 3D. Kamo, claro, solta pérolas. "Pensa bem, pelo menos ela não engravida só de olhar. Já pensou você virando pai sem querer?" Jiro fica ainda mais irritado. É nesse momento que Akari aparece correndo toda animada porque vai encontrar Minami em um karaokê. Ela mal presta atenção no compromisso com a professora, deixa Jiro para trás e desaparece, deixando ele sozinho na chuva. Isso quebra Jiro por dentro. Ele se sente descartado, como se fosse apenas uma peça do plano dela. Enquanto isso, Akari se diverte no karaokê, cercada de amigos, rindo e babando pelo Minami, que canta de forma mediana, mas aos olhos dela parece um verdadeiro astro. No fundo, porém, algo incomoda. Cada vez que ela olha para Minami, a imagem de Jiro surge na mente. Ela tenta a afastar, mas é como se estivesse comparando os dois sem perceber. Do outro lado, Jiro tá sozinho, enfrentando a bronca da professora. Ela fala que o casal tá indo mal e que se não melhorarem, vão reprovar. Ele abaixa a cabeça, envergonhado. Quando sai, a chuva ainda cai. É então que a cena muda tudo. Shiori aparece do nada,
também sem guarda-chuva. Ela se aproxima, tímida, mas o coração de Jiro dispara. Eles dividem o mesmo espaço, conversam e, de repente, Shiori se assusta com um inseto na janela. Instintivamente, ela se agarra a Jiro, o que o deixa em choque. Esse abraço mexe com ele. É algo que ele sempre sonhou, mas também é doloroso, porque no fundo, sabe que Shiori está vivendo esse momento com outro homem, Minami. Quando Minami aparece logo depois, com o guarda-chuva, para buscá-la, Jiro sente a realidade esmagar seus sonhos. Ele finge que está bem e diz que ela deve ir com Minami. Shiori, relupante, olha para trás, mas obedece. E aí vem o golpe final. Akari estava escondida o tempo todo, com o próprio guarda-chuva, observando a cena. Quando Jiro finalmente está sozinho, ela se aproxima e o leva para casa. No caminho, ela provoca, bate de leve no rosto dele e o repreende por ser tão covarde com Shiori. Mas no fundo, há algo mais naquelas palavras. Não é só provocação, é dor. Dor de ver Jiro se entregar de bandeja para outra. De volta em casa, a tensão explode. Akari cozinha para os dois, mas está irritada. Jiro, sem forças para discutir, só observa. Quando ela coloca ketchup no omurice, escreve a palavra amor e disfarça, rindo da própria ousadia. Mas os olhos dela tremem. Jiro percebe, mas não tem coragem de dizer nada. Em vez disso, oferece a ela uma mordida da sua comida. Ela finge recusar, mas depois morde perto demais do rosto dele. E ali, naquele segundo, os dois sentem o coração disparar. A cena termina com Akari se jogando no sofá, rindo de nervoso. Jiro, no quarto, segura o peito, tentando entender por que se sente tão dividido. Por quê? Mesmo amando Shiori, seu coração parece estar reagindo cada vez mais a Akari. O episódio começa de forma engraçada. Jiro está no quarto, sonhando. Ele imagina a Shiori acordando-o pela manhã com aquele olhar doce e tímido, pedindo um beijo matinal. O clima parece perfeito. Ele sente que está vivendo o sonho, até que a cena vira um caos. Em vez de Shiori, quem aparece é Akari, só que não com um sorriso meigo, mas com uma frigideira na mão, batendo alto para acordá-lo. Ele quase pula da cama, e ela debocha, dizendo: "Um bom marido ajuda a cozinhar, então mexe esse traseiro." Já dá para sentir a diferença. Shiori representa o sonho distante, idealizado, enquanto Akari é a realidade barulhenta, divertida e caótica que invade a vida de Jiro sem pedir permissão. E essa dualidade é justamente o que começa a mexer com ele. Avançamos uma semana na rotina deles. Entre provocações, briguinhas e alguns momentos de cumplicidade, a dupla vai construindo um ritmo próprio. Mas Jiro fica cada vez mais abatido ao ver Shiori se aproximando de Minami. Ele a observa sorrindo, recebendo atenção, e cada cena é como um soco no estômago. É nesse estado de espírito que a professora chama a atenção dos dois. Vocês precisam se concentrar. Se continuarem com notas baixas no ranking, vão repetir de ano. No caminho de volta para casa, começa uma chuva forte. Jiro é abordado por Kamo, que insiste em dividir o guarda-chuva. Mas como sempre, a conversa descamba para as bizarrices do amigo. Ele começa a filosofar sobre garotas 2D versus 3D, dizendo que as 2D são melhores, porque não engravidam. Jiro, constrangido, recusa e segue sozinho. É nesse momento que a trama dá a virada. Akari aparece correndo, toda empolgada porque vai encontrar Minami num karaokê. Jiro lembra que deveriam se encontrar com a professora, mas ela simplesmente o deixa para trás. Ele se sente descartado, traído, como se não tivesse valor nenhum. Enquanto isso, Akari se diverte no karaokê, vibrando a cada música que Minami canta. Mas por mais que tente se concentrar nele, flashes de Jiro começam a aparecer em sua mente, confundindo seus sentimentos. Jiro, por sua vez, recebe a bronca da professora sozinho. Ela diz que do jeito que estão, não terão como subir de ranking. Ele sai cabisbaixo, encharcado pela chuva, e se senta num banco. É quando Shiori aparece, também sem guarda-chuva. A cena é calma, quase poética. Os dois conversam, mas a tensão aumenta quando ela se assusta com um inseto na janela e se agarra a Jiro. O coração dele dispara e por um instante ele sente que o destino está lhe dando uma chance. Mas esse momento é esmagado quando Minami surge com um guarda-chuva
e leva Shiori embora. Jiro força um sorriso, diz que ela deve ir, e Shiori olha para trás, hesitante. Mas vai. O que Jiro não sabe é que Akari estava observando tudo, escondida com o próprio guarda-chuva. Quando ele fica sozinho, ela se aproxima, meio debochada, mas no fundo incomodada. No caminho de volta para casa, ela provoca ele por não ter coragem de lutar por Shiori. Dá tapinhas na bochecha, ri de sua covardia, mas também o anima. Você precisa agir como um homem, ou nunca vai ter nada com ninguém. Já em casa, a tensão explode em outra forma. Akari prepara um ouriço, mas decide brincar com Jiro, escrevendo amor no prato dele com ketchup. Ele fica sem reação, e ela disfarça, rindo alto. Mas o gesto mostra que, mesmo sem admitir, Akari já está sentindo algo. Para retribuir, Jiro oferece sua comida. Ela recusa, mas na última hora morde perto demais do rosto dele. E ali, naquele segundo, os dois sentem o coração disparar. A cena termina com Akari se jogando no sofá, rindo de nervoso. Jiro, no quarto, segura o peito, tentando entender por que se sente tão dividido. Por que, mesmo amando Shiori, seu coração parece estar reagindo cada vez mais a Akari? A noite começa tranquila, mas Akari está inquieta. No fundo, ela percebe que o relacionamento com Jiro está estagnado. Muitas brigas, algumas provocações, mas pouco progresso. Ela sabe que se os pontos não subirem, ambos podem reprovar no programa de prática de casamento. Então, bola uma ideia maluca: usar um filme de terror para aproximar os dois. A teoria é simples. Quando a gente sente medo, instintivamente busca conforto em quem está perto. Então, por que não usar isso para ganhar uns pontos extras? Akari chega no quarto com uma pilha de DVDs e anuncia: hoje vamos assistir The Walmart Walking Dead. Jiro revira os olhos. Você só pode estar de sacanagem. Isso é só uma desculpa para gritar no meu ouvido, né? Ela se aproxima, toda mandona. Cala a boca e veste isso aqui. É então que ela puxa da sacola 2 pijamas combinando, cor de rosa e azul, fofinhos demais para qualquer casal. Jiro fica paralisado, sem acreditar. Você gastou dinheiro nisso? Claro que sim. Você acha que eu ia usar pijama velho perto de você? A gente é um casal, lembra? Relutante, ele aceita. A cena é engraçada, porque Akari o manda virar de costas enquanto ela troca de roupa. Jiro, nervoso, começa a imaginar como seria vê-la trocando, mas se contém. Quando os dois se viram, já vestidos, o clima fica meio constrangedor. Parecem realmente marido e mulher prestes a dormir juntos. O filme começa. A cada susto, Akari pula no colo de Jiro, agarrando o braço dele com força. Ele reclama, mas por dentro está derretendo. Não fica tão perto, você tá esmagando meu braço. É culpa sua por não proteger sua esposa direito, Baka. De repente, um trovão estoura e a energia da casa cai. Tudo fica escuro. Akari entra em pânico e, sem pensar, se joga nos braços de Jiro. Ele pega o celular para iluminar o quarto, mas nesse instante, a luz revela algo inesperado. Akari tremendo, colada nele, com o rosto vermelho. Não é mais só medo. É vulnerabilidade. Por alguns segundos, Jiro vê um lado dela que nunca tinha visto antes. Frágil, quase inocente. Isso faz o seu coração disparar. Claro que Akari não deixa barato. Quando percebe que ele está olhando demais, grita: "Degenerado!" e o empurra, fingindo indignação. Mas a verdade é que ela também ficou mexida. Os dois, sem opção, decidem passar a noite na sala, já que não dá para voltar aos quartos escuros. No sofá, Akari pede: "Conta uma história divertida para me distrair?" Jiro pensa em algo leve, mas acaba escolhendo uma história de terror sobre um poço assombrado. Akari tapa os ouvidos e se encolhe, xingando-o de cruel. Ele tenta se desculpar, mas a cena mostra como os dois estão naturalmente criando intimidade. Brigam, mas não conseguem ficar distantes. Quando o silêncio cai, Akari acende uma vela aromática que ganhou de amigas. A luz suave e o cheiro doce enchem a sala. O clima muda completamente. Em vez de susto, agora é calma, quase romance. Akari se deita no ombro de Jiro e cochicha: "Sabe, eu posso contar com você, né?" Ele engasga, sem saber o que responder. O instinto fala mais alto,
Jirou o abraça de leve e solta, sem pensar. Você é fofa. Instantaneamente, ele entra em pânico, se afasta e tenta disfarçar. Mas Akari já o viu, e mesmo fingindo dormir, um sorrisinho escapa do rosto dela. Quando Jirou finalmente pega no sono, ela abre os olhos, encara a vela acesa e sussurra para si mesma. Ele acha mesmo que eu sou fofa. A cena final mostra os dois dormindo juntos no sofá, de mãos dadas, sem perceber. É o primeiro momento em que deixam de ser só parceiros forçados e começam a agir como um casal de verdade. O episódio inicia com uma cena que mistura sonho e realidade. Jirou aparece em um cenário idealizado, ao lado de Shiori, recebendo dela um beijo matinal. Mas a ilusão logo se desfaz, quando Akari surge abruptamente, batendo nele com uma frigideira para acordá-lo. Esse contraste simboliza a confusão interna do protagonista. De um lado, a paixão de infância, Shiori. Do outro, a presença intensa e cada vez mais próxima de Akari. No café da manhã, Akari provoca Jirou, insinuando que ele só pensa na amiga de infância. A provocação, mesmo em tom de brincadeira, expõe a insegurança dela e planta um desconforto silencioso entre os dois. Na escola, a tensão se intensifica. Jirou presencia Shiori e Minami rindo juntos, como um casal em sintonia. A cena o atinge como um choque de realidade. Inseguro e tomado pelo ciúme, ele foge e decide se trancar em casa. Akari percebe o estado dele e tenta tirá-lo do isolamento, primeiro com gritos e insultos, chamando-o de covarde. Mas ao ver que nada funciona, ela muda a estratégia e se aproxima com delicadeza. Em um gesto inesperado de carinho, acaricia a cabeça dele e o encoraja a agir como um homem. Pela primeira vez, o comportamento dela mostra preocupação genuína. A campainha interrompe o momento. Do lado de fora, está Kamo, o amigo excêntrico, convidando Jirou para sair. Antes de deixá-lo ir, Akari exige um gesto simbólico, um beijo de despedida na bochecha. A situação se transforma em um turbilhão de pressão. Kamo insiste de um lado, Akari cobra do outro, e Jirou, sem conseguir decidir, acaba beijando os lábios dela. O beijo profundo paralisa os dois. O sistema de pontos dispara imediatamente, indicando que o vínculo deles está se fortalecendo. Akari tenta manter a compostura, mas não consegue esconder o rosto vermelho e o coração acelerado. Na manhã seguinte, Jirou acorda novamente confuso. Os sonhos com Shiori se misturam à lembrança do beijo com Akari, deixando-o dividido entre duas realidades. Akari, por sua vez, finge normalidade, mas seu comportamento revela o impacto da noite anterior. Na escola, o professor chama Jirou para discutir o baixo desempenho do casal. Como Akari não aparece, ele enfrenta a bronca sozinho. Ao mesmo tempo, Akari está em um karaokê, exibindo-se e cantando animada para chamar a atenção de Minami. A diferença de prioridades entre os dois se torna ainda mais clara. Enquanto Akari tenta agradar Minami, Jirou imagina com ciúmes que ela poderia beijá-lo durante a apresentação. O contraste entre os dois mundos mostra como cada um lida com os próprios sentimentos e inseguranças. Na volta para casa, sob a chuva, Jirou encontra Shiori sem guarda-chuva. Ela se senta ao lado dele e o clima entre os dois remete à inocência da infância. Em um momento de proximidade, ela o abraça ao se assustar com um inseto, reproduzindo uma situação que já havia acontecido com Minami. A lembrança reforça o triângulo amoroso, mas o momento é interrompido pela chegada de Minami, que leva Shiori embora. Quando Jirou parece destinado à solidão, Akari surge em segredo. Com um guarda-chuva próprio, o busca e o leva para casa. No caminho, provoca Jirou de maneira ousada, puxando-o pelas bochechas diante de Minami, como quem marca território. De volta à casa, Akari prepara um omurice especial. No prato de Jirou, escreve amor com ketchup, rindo para disfarçar a vergonha. Ele fica tocado pelo gesto e tenta retribuir, oferecendo a sua comida para ela. A cena cria um clima de intimidade, interrompido por uma ligação de Kamo, que deixa Akari refletindo sozinha sobre seus sentimentos. A noite termina com Akari deitada,
olhando para o teto. Pela primeira vez, a expressão dela não é de pura provocação, mas de dúvida. O beijo inesperado e o tempo passado com Jiro despertam questionamentos sobre o que realmente sente. A manhã seguinte começa estranha para Akari e Jiro. O beijo ainda ecoa na memória dos dois, mas nenhum deles tem coragem de falar abertamente sobre o que aconteceu. Akari tenta agir com naturalidade, mas a forma como olha para Jiro, de relance e com o rosto levemente corado, denuncia que algo mudou. Durante as aulas, o professor alerta novamente sobre o desempenho ruim da dupla no programa de casamento. Se continuarem com a pontuação baixa, a reprovação será inevitável. Akari reage com impaciência, mas, no fundo, sente o peso da responsabilidade. Jiro, em silêncio, percebe que a situação está se tornando insustentável. Ao fim do dia, a chuva cai forte. Akari, animada com a ideia de um karaokê onde Minami estará presente, decide deixar Jiro sozinho para lidar com a chamada do professor. Essa decisão cria um contraste doloroso. Enquanto ela canta e tenta chamar a atenção de Minami, Jiro enfrenta a frustração de mais uma bronca. A diferença de prioridades entre eles fica cada vez mais clara. Ele está preocupado com a prática do casamento, enquanto ela ainda corre atrás do garoto que idealizou como amor perfeito. Na saída da escola, Jiro espera a chuva passar. Shiori surge sem guarda-chuva e se senta ao lado dele. O reencontro cria uma atmosfera íntima. A proximidade reacende lembranças da infância, e quando Shiori se assusta com um inseto, abraça Jiro com força, como se buscasse proteção. A cena, porém, reflete o mesmo gesto que ela já havia tido com Minami, algo que aumenta ainda mais a confusão interna do protagonista. O momento quase se transforma em algo maior, mas Minami aparece e leva Shiori embora. Akari observa tudo de longe. Escondida, segura o guarda-chuva nas mãos, indecisa entre se aproximar ou não. Quando Shiori parte com Minami, ela finalmente dá o passo adiante e busca Jiro. Sem dizer muito, apenas o protege da chuva e o leva de volta para casa. No caminho, provoca-o de forma ousada, puxando suas bochechas diante de Minami, como quem marca território. A cena, carregada de rivalidade silenciosa, deixa claro que Akari não está disposta a perder espaço. Em casa, o clima muda. Akari prepara o jantar, fazendo um omurice decorado. No prato de Jiro, escreve amor com ketchup, rindo para disfarçar a vergonha. Ele fica surpreso com o gesto, um detalhe pequeno, mas carregado de sinceridade. Ao tentar retribuir, oferece sua comida para ela, criando um clima quase romântico. Os dois se encaram, com o coração acelerado, mas a ligação de Kamo quebra a magia do momento. Naquela noite, Jiro adormece refletindo sobre Shiori, mas também não consegue esquecer o olhar de Akari. Ela, por sua vez, deita-se sem conseguir pegar no sono. O beijo, o omurice e até mesmo a cena na chuva retornam à sua mente. Pela primeira vez, Akari se vê diante de uma dúvida real. A ligação com Minami ainda é tão forte quanto acredita, ou está começando a se apegar a Jiro de uma forma que nunca imaginou? Esse episódio reforça o dilema central da obra, a luta entre a paixão de infância e a conexão inesperada criada pela convivência. O triângulo amoroso se intensifica, mas, acima de tudo, mostra que Akari começa a perceber algo novo em Jiro, e que talvez o programa de casamento falso esteja abrindo caminho para sentimentos verdadeiros. A relação entre Jiro e Akari continua em constante tensão. O clima ainda carrega resquícios do beijo inesperado e da noite do omurice. O programa de casamento exige convivência cada vez mais próxima, mas a falta de equilíbrio entre o desejo e a obrigação ameaça derrubar o casal da linha tênue que ainda os mantém unidos. Durante a manhã, Jiro desperta de mais um sonho com Shiori. Nessa fantasia, ela o acorda com um beijo suave e pede para que passem o dia juntos como um casal. No entanto, a imagem rapidamente se desfaz quando Akari o desperta com uma frigideira na mão, exigindo que ele ajude nas tarefas domésticas.
A cena mistura humor e frustração, reforçando o contraste entre o ideal romântico que Jiro busca e a realidade bagunçada ao lado de Akari. Com o avanço da semana, a professora anuncia que os pontos da dupla estão perigosamente baixos. Caso continuem assim, ambos correm o risco de reprovar e não se formar. Akari, apesar de manter a pose desafiadora, demonstra preocupação. Ela sabe que para garantir uma chance de trocar de parceiro e tentar ficar com Minami, precisa melhorar sua classificação junto com Jiro. À noite, Akari prepara um plano curioso para aumentar os pontos. Convida Jiro para assistir a um filme de terror em casa, convencida de que momentos de medo podem aproximá-los. Para tornar a experiência mais convincente, surge com 2 pijamas combinando, comprados com o próprio dinheiro. O gesto surpreende Jiro, que se sente dividido entre o constrangimento e a curiosidade. Quando se preparam para o filme, um trovão provoca um apagão repentino. O ambiente escuro e silencioso aumenta a tensão. Akari, assustada, se aproxima instintivamente de Jiro, abraçando-o com força. Ele, sem jeito, ilumina o ambiente com o celular, revelando a expressão vulnerável dela. Por um instante, não é a garota confiante e provocadora que sempre demonstra ser, mas alguém frágil, com medo do escuro. Impedidos de voltar aos quartos devido ao apagão, decidem permanecer juntos na sala. Akari insiste para que Jiro conte uma história engraçada para distrair o clima pesado, mas ele, de forma inadequada, escolhe uma lenda urbana assustadora. O resultado é imediato. Ela tapa os ouvidos, tremendo de medo. O erro, porém, acaba servindo para aproximá-los ainda mais. Quando Jiro pede desculpas, Akari apenas pede que ele esteja ao lado dela quando o medo a dominar. Para amenizar o clima, acende uma vela aromática que ganhou de amigas. O ambiente fica mais suave, quase romântico. A luz da vela destaca os traços de Akari, que, ao se sentir observada, o acusa de degenerado. O riso nervoso quebra a tensão, mas o efeito já foi feito. A proximidade entre os dois alcança um novo nível. Mais tarde, já acomodados no sofá, Akari adormece com a cabeça encostada em Jiro. Ele, ao observar o rosto dela relaxado, murmura que ela é fofa e segura sua mão discretamente antes de pegar no sono. Akari, no entanto, ouve cada palavra. Pela manhã, ao acordar, finge não ter notado nada, mas guarda o momento em segredo, sentindo o coração bater mais forte. Na escola, os resultados parciais mostram que a dupla finalmente alcançou o nível B. A melhora anima Jiro, mas também gera um novo dilema. Enquanto ele encara a pontuação como sinal de progresso, Akari percebe algo diferente. Se continuarem subindo no ranking, a possibilidade de trocarem de parceiros se tornará real. Isso significa que sua convivência diária com Jiro pode acabar. O sorriso no rosto dela esconde uma preocupação crescente, algo que nem mesmo ela consegue admitir. Esse episódio reforça o lado íntimo e doméstico da relação. O medo de Akari, os pijamas combinando, a vela acesa e o toque das mãos funcionam como símbolos da aproximação inevitável entre 2 jovens que, inicialmente, só queriam cumprir obrigações. O romance, ainda não declarado, começa a tomar forma de maneira silenciosa, nas pequenas brechas do cotidiano. Após o momento de aproximação no apagão, a relação entre Jiro e Akari entra em uma nova fase. Embora a convivência continue marcada por provocações e brigas, os dois começam a perceber que algo mais profundo está surgindo, mesmo que não queiram admitir. O episódio inicia com Jiro adolescendo. O ritmo intenso da escola, a pressão da prática de casamento e as tensões emocionais começam a cobrar seu preço. Ele passa a manhã indisposto, deitado no sofá, sem forças para seguir com as tarefas. Ao contrário do que se esperaria, Akari não está em casa naquele momento. Ela havia combinado de sair com as amigas, deixando Jiro sozinho. Enquanto descansa, recebe uma mensagem de Akari pedindo que deixe a porta destrancada, pois ela esqueceu a chave. Jiro, abatido, se irrita com o tom mandão, pensando que, naquele momento, gostaria mais de cuidado do que de ordens. Pouco depois, a campainha toca. Ele se levanta, acreditando ser Akari, mas, ao abrir a porta, encontra Shiori. A surpresa é imediata. Shiori explica que Akari pediu a ela que cuidasse de Jiro durante sua ausência. A atitude inesperada da parceira causa estranheza. Por que pedir ajuda justamente à garota por quem Jiro é apaixonado? Seja como for,
Shiori entra, trazendo remédios e comida. A cena seguinte é carregada de nostalgia. Shiori prepara uma compressa e a coloca na testa de Jirou, lembrando-o de quando cuidou dela em situações parecidas. O clima no quarto se torna intimista, com uma atmosfera de cuidado que vai além da amizade. Shiori demonstra um carinho especial e Jirou, embora envergonhado, sente-se confortado. Na cozinha, Shiori prepara um mingau simples. Ao prová-lo, Jirou elogia o sabor, descrevendo-o como cremoso e reconfortante. O elogio deixa Shiori visivelmente feliz, como se aquele reconhecimento fosse algo que ela esperava há muito tempo. Esse gesto revela que, apesar de sua timidez, ela deseja ser reconhecida como alguém que pode estar ao lado dele, não apenas como amiga de infância, mas como companheira. Enquanto conversam, Jirou comenta sobre a relação de Shiori com Minami, insinuando que as coisas parecem complicadas entre eles. A expressão dela se entristece e, nesse momento, abre seu coração. Shiori confessa que gostaria que Jirou fosse seu marido, revelando que não se sente à vontade com garotos no geral, mas com ele é diferente. Ela segura a mão de Jirou com delicadeza, reforçando a intensidade do momento. A tensão cresce. Ambos estão sozinhos, próximos, e o silêncio entre eles é carregado de emoções reprimidas. Shiori hesita, mas não esconde que gostaria de ter mais coragem para se aproximar. Jirou, dividido entre o dever com Akari e os sentimentos por Shiori, recua. O instante que poderia consolidar um novo passo entre eles se desfaz. Mas a verdade já foi dita. Shiori ainda guarda sentimentos por ele. Quando Jirou finalmente adormece, Shiori permanece ao lado dele. Olhando seu rosto tranquilo, lembra-se de como no passado o colocou na zona de amizade e se arrepende. Aproxima-se lentamente, quase o beijando, mas interrompe o gesto, refletindo que não basta apenas um impulso. Se deseja estar com ele de verdade, precisa conquistá-lo com clareza e coragem. Mais tarde, Akari retorna para casa. O clima, entretanto, não é de alívio. Jirou, ainda em recuperação, agradece a ela por ter enviado Shiori para cuidar dele. O sorriso inocente em seu rosto revela o quanto o gesto o deixou feliz, quase como se fosse um presente. Mas para Akari, a situação é um choque. Ouvir Jirou falar sobre sua ajuda divina ao colocar Shiori em sua vida, a deixa com o coração pesado. Naquele instante, Akari percebe algo que vinha tentando ignorar. Mesmo que esteja cada vez mais próxima de Jirou, ele continua enxergando Shiori como a mulher ideal. A certeza de que está lutando contra sentimentos já enraizados a faz sentir ciúmes, ainda que não admita. A noite termina em silêncio. Akari, pela primeira vez, não encontra palavras para provocar ou zombar. A sensação de perda se instala em seu peito, enquanto Jirou, distraído em seus sonhos com Shiori, não percebe o quanto Akari começa a sofrer em segredo. Após a confissão velada de Shiori e a insegurança de Akari, o triângulo amoroso começa a se intensificar de forma inevitável. O episódio abre na sala de aula, com a professora entregando novos resultados do ranking da prática de casamento. Jirou e Akari continuam em posição intermediária, mas cada deslize pode levá-los à reprovação. O clima é tenso, e as expressões dos estudantes revelam a pressão do programa. Durante o intervalo, Shiori conversa com suas amigas, mas o olhar distraído a denuncia. Sua mente está presa na noite em que cuidou de Jirou. O gesto simples de segurar sua mão e o quase beijo voltam à sua memória repetidas vezes. Ela se pergunta se deve agir de forma mais direta ou se deve esperar que Jirou dê o próximo passo. Enquanto isso, Akari tenta esconder sua frustração. Embora continue com o jeito extrovertido de sempre, no fundo está incomodada com a proximidade cada vez maior entre Jirou e Shiori. Para afastar esse sentimento, decide agir de forma prática, conquistar pontos pela via da rotina doméstica. A ideia surge quando lembra que uma marmita bem preparada pode ser sinal de cuidado e dedicação, algo que seria avaliado positivamente pelos instrutores.
Em casa, Akari anuncia a Jiro que preparará uma marmita especial. O clima que poderia ser romântico se transforma em disputa. Jiro comenta que os pratos dela são saborosos, mas sugere que a omelete deveria ser um pouco mais doce. Akari rejeita a opinião, afirmando que Minami, seu ideal de homem, prefere sabores mais maduros. A discordância gera uma discussão, mas por trás das palavras ríspidas o que realmente existe é o ciúme de Akari. A percepção de que Jiro continua pensando em Shiori mesmo enquanto prova sua comida. Na escola, o resultado dessa disputa culinária vira espetáculo. Durante o almoço, Jiro experimenta a marmita que Akari preparou com tanto empenho. Embora aprecie o sabor, volta a insistir no detalhe da omelete, o que desperta novo conflito. Kamo, sempre observador e sarcástico, comenta em voz alta que Jiro se comporta como um marido submisso, rindo da forma como Akari o controla, mas no fundo sente inveja do amigo, desejando estar em seu lugar. Mais tarde, em um café, Shiori se reúne com Natsumi e Sachi. As amigas percebem que ela está inquieta e começam a provocá-la sobre sua relação com Jiro. Ao ouvir comentários sobre Minami e o possível avanço de Akari, Shiori sente o peso da indecisão. A lembrança do toque de Jiro, da noite em que quase se beijaram, volta com força. Natsumi sugere que ela não deve perder tempo, lembrando que, em jogos de amor, quem hesita pode perder a chance. De volta para casa, Akari decide intensificar o esforço. Ela acorda cedo e prepara uma nova marmita, colocando mais dedicação em cada detalhe. Quando Jiro prova, o gosto continua sem corresponder às suas expectativas. Ele tenta suavizar a crítica, mas acaba comparando a refeição ao próprio dilema que vive. Enquanto cozinha para Minami, é ele quem experimenta os sabores, sabendo que nunca será o verdadeiro destinatário do carinho de Akari. O ápice do episódio acontece quando Akari pede um beijo de despedida. A cena carrega tensão emocional e física. Ela afirma que o gesto daria coragem para enfrentar Minami. Jiro, pressionado pelo pedido, se aproxima hesitante. Mas, antes que seus lábios se toquem, a campainha toca. Do outro lado da porta está Shiori, trazendo uma torta de maçã que preparou a pedido de Minami. O contraste é cruel. A marmita de Akari, fruto de esforço e frustração, é ofuscada pela torta delicada de Shiori. Akari percebe que, apesar de tentar conquistar pontos e esconder seus sentimentos, seu coração reage de forma inesperada. Não sente inveja de Shiori, mas medo. Medo de que Jiro prefira para sempre os cuidados de sua amiga de infância. Enquanto isso, Jiro observa a cena em silêncio. De um lado, Akari, frustrada e vulnerável, de outro Shiori, doce e dedicada. O triângulo amoroso atinge novo nível, e o episódio termina deixando claro que nenhuma das três partes conseguirá mais esconder seus verdadeiros sentimentos por muito tempo. O episódio inicia em clima pesado, depois da cena do beijo quase concretizado e interrompido pela chegada de Shiori, Akari se recolhe em frustração. O esforço que teve com a marmita, as horas gastas pensando em Minami e a súbita aparição de Shiori com a torta perfeita abalam sua confiança. Enquanto caminha pelos corredores da escola, evita olhar para Jiro, que permanece preso em dúvidas. Na sala, os instrutores da prática de casamento avisam que os casais serão avaliados com mais rigor nas próximas semanas. As notas de Jiro e Akari já estão caindo e isso os coloca em risco real de reprovação. A notícia pesa ainda mais sobre ambos, mas nenhum dos dois consegue conversar de forma aberta. Em casa, o clima esquenta. Akari pergunta a Jiro por que os garotos sempre parecem preferir garotas como Shiori em vez dela. A insegurança escapa em suas palavras, mas quando Jiro hesita em responder, ela se irrita e tira o prato da frente dele, dizendo que só comerá arroz se não tiver coragem de dar uma resposta. O gesto infantil revela sua vulnerabilidade, mas Jiro não percebe e reage de forma fria. Os dias seguintes são marcados por silêncio. Na escola, Jiro observa à distância Shiori e Minami, enquanto Akari finge indiferença. Kamo percebe a tensão e provoca Jiro, mas nem mesmo as piadas conseguem arrancar dele uma reação clara. À noite, em casa, a situação explode. Akari, ainda magoada, tenta provocar Jiro fisicamente. Ela o pressiona contra o chão, insinuando que ele pensa nela de forma íntima.
A intensidade da cena deixa claro que os sentimentos de Akari já não podem ser mascarados apenas como um papel de esposa falsa. Mas Jiro, em vez de ceder, a impede. Diz que não pode fazer aquilo porque acredita que ela deve se entregar apenas a quem realmente ama. As palavras atingem Akari como lâmina afiada. Ela interpreta a recusa não como um gesto de respeito, mas como rejeição. Humilhada e com o coração partido, pede que os dois parem de viver como marido e mulher, na prática de casamento. O clima fica devastador. Os dias seguintes mostram a consequência dessa ruptura. Os pontos de Jiro e Akari despencam, caindo mais rápido do que qualquer outro casal. Na escola, os instrutores comentam que eles podem reprovar juntos, algo raro e vergonhoso. Jiro tenta manter a aparência de normalidade, mas sente o vazio deixado pela ausência de conversas, risadas e até das discussões com Akari. Shiori percebe o distanciamento entre os dois. Em conversa reservada com Jiro, ela o encoraja a fazer as pazes. Lembra que nem tudo precisa ser perfeito, mas que o esforço para reparar o vínculo é o que realmente importa. Suas palavras dão a Jiro a coragem que faltava. De volta para casa, Jiro encontra uma refeição fria deixada por Akari, na mesa. Ele a procura e pede para conversar. Akari o leva para o quarto, mas continua evitando o contato visual. Quando Jiro decide abrir o coração, suas palavras são confusas e desesperadas. Ele admite que pensa nela de forma íntima, que fantasia sobre seu corpo, mas que o verdadeiro motivo de sua recusa foi o desejo de tratá-la melhor do que apenas como um objeto de desejo. Akari, surpresa e ainda ferida, tenta se esconder embaixo do colchonete. Mas Jiro insiste. Retira o colchonete, encara-a com firmeza e afirma que não quer que o relacionamento deles termine assim. Com uma mistura de vergonha e sinceridade, declara que quer ser o marido de novo. A reação de Akari é ambígua. Ela sorri timidamente, depois brinca dizendo que era apenas uma piada, como se estivesse testando os sentimentos dele. No entanto, ao se afastar para o quarto, fica sozinha na varanda em pânico, refletindo sobre o que acabou de dizer. Pela primeira vez, admite para si mesma que está apaixonada por Jiro de verdade, mas o medo de perder tudo ainda a paralisa. O episódio termina com esse contraste. Jiro feliz por acreditar que consertou as coisas e Akari desesperada por não conseguir esconder mais os sentimentos que começam a transbordar. Finalmente chegamos no episódio 12 da primeira temporada de Fufu e Ju, Kuibito Miman, o grande final. Se você está acompanhando até aqui, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque valeu a pena cada segundo desse anime. Bora mergulhar no episódio que fecha essa temporada de um jeito marcante. O episódio abre trazendo aquele clima de festival de verão que a gente já sabe. Yukata, barracas de comida, luzes coloridas e, claro, os fogos de artifício no final. Só que aqui, o cenário não é só bonito, é o palco da maior virada emocional entre Jiro e Akari. Akari, que até então insistia que queria o Minami, aparece toda arrumada, nervosa, mas tentando se convencer que aquele esforço era para impressionar ele. Do outro lado, Jiro, ainda preso na lembrança da Shiori, mas cada vez mais confuso com os sentimentos que tem pela própria esposa falsa. E aí vem o choque. No festival, Akari se depara com Minami, acompanhado de Shiori. A cena corta como uma faca. Todo o esforço dela, a maquiagem, o yukata, a coragem, desmorona em segundos. Ela se afasta tentando esconder as lágrimas, mas o coração dela não aguenta. Enquanto isso, Jiro, sozinho em casa, pensa nela e sente aquele incômodo de imaginar a Akari feliz com outro. Só que quando a campainha toca e ele abre a porta, quem tá lá é a Akari, sentada no chão, chorando, completamente despedaçada. Sem perguntas, sem enrolação. Jiro simplesmente a abraça. E então, o clímax. Os dois juntos na varanda, assistindo aos fogos de artifício. É simples, mas poderoso. Akari pede mais uma vez para ele chamá-la pelo primeiro nome, e dessa vez, Jiro atende. O sorriso tímido dela nesse momento fala mais do que qualquer declaração. Eles estão lado a lado, mas presos nesse dilema. Ela tentando esconder que se apaixonou de verdade, ele ainda dividido com a Shiori. O episódio encerra assim, fogos explodindo no céu, corações confusos no peito e a sensação de que a história está longe de acabar. A temporada fecha deixando a gente ansioso e esperando uma continuação para resolver esse triângulo amoroso.
E esse foi o episódio 12, o grande final da primeira temporada de More Than a Married Couple But Not Lovers. Gostou do episódio? Qual time você é? Hashtag time Akari ou hashtag time Shiori? Comenta aí embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.